Olha nós aqui de novo. Espero que não trave. Então, pessoal, são 9h11. O meu aqui tá 9h11 para poder a gente dar continuidade aqui. Então, vamos iniciar, tá bom, gente? Então, boa noite, meus queridos TDAHzinhos, minhas queridas TDAHzinhas do coração. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à live de terça-feira, às 21h, 21h12, e para falar sobre TDAH. E qual foi o tema que eu escolhi hoje, meus amores? Eu escolhi falar por que os cérebros com TDAH não conseguem fazer nada na pandemia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas, principalmente as mulheres, que é o meu público-alvo, vêm relatando a grande dificuldade em entrar em ação, em fazer alguma coisa, em ser produtiva, em organizar a casa, não sente vontade de fazer nada, realmente estão com um sentimento de prostração, de inércia, de inatividade muito grande. Lógico que a gente sabe, vocês que têm TDAH sabem, que essas questões da organização, do planejamento, da produtividade, de tomar decisões, está relacionada às funções executivas, que é exatamente o calcanhar de Aquiles de todos vocês, é onde está a pedra no sapato de todos vocês. E exatamente essa situação atípica na qual nós estamos vivendo, e principalmente vocês que têm um déficit de atenção, vocês sim são muito mais afetados, vocês são muito mais impactados. Então, eu quero saber, quem puder responder, quem é que está tendo essa dificuldade, quem é que está conseguindo fazer alguma coisa, que conseguiu já, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu já tenho praticamente 3 meses em que eu estou de quarentena. E, lógico, lógico que a rotina mudou, toda a rotina de todos nós com TDAH ou sem TDAH, ela mudou. Então, quem está conseguindo fazer alguma coisa? Ou se você sente que o seu cérebro é como se ele estivesse paralisado durante a quarentena. E a Tamara, a minha filha, ela fez até um post no Instagram dela, que é o @tatabitá, falando exatamente sobre isso, essa situação de vocês sabem que vocês precisam fazer alguma coisa e existem, né? Nós vivemos numa casa, nós temos várias coisas, várias tarefas a serem realizadas fora o nosso trabalho, ainda mais a mulher que tem filho, tem casa, tem trabalho, tem marido, tem cachorro, tem uma série de coisas para fazer e não consegue entrar em ação. Então a Sheila já colocou aqui, não consigo fazer nada. Acúmulo em cima de acúmulo, simplesmente não flui nada. A Juliana colocou, é difícil pegar no tranco, mas estou conseguindo fazer um pouco sim. Então, Sheila, depois coloca aí, obrigada pela sua resposta, é importante vocês interagirem, até para vocês verem que vocês não são os únicos na face da Terra que estão nessa condição. Então você percebe, Sheila, que essa situação, estar na pandemia, isso piorou a sua situação, de não conseguir fazer nada. Isso piorou, você percebeu que isso se agravou? A Luísa coloca, estava assim, agora estou conseguindo. Só não estou conseguindo estudar. Então, Luísa, só para você saber, minha querida, cadê a Mila? Sua mãe tinha que estar aqui, hein? Uma pessoa com TDAH, Luísa, para estudar à distância, ela precisa muita automotivação. E isso para vocês é muito difícil, porque vocês estão num ambiente fora do normal de vocês, fora da rotina. Então, o cérebro de vocês, eles precisam de determinados estímulos
e o fato de ir para a escola, você estar em outro ambiente, o teu cérebro já registra isso, é como um comando. E ele vai aceitar isso como um estímulo para você estudar. Então, lógico que essa situação de viver confinada dentro de casa, você ter um espaço para estudar, um espaço para trabalhar, tudo isso está muito comprometido. Então, não se cobre. Lógico que quando eu digo não se cobrem, vocês não cobrarem essa exigência de vocês de fazerem algo, não é que vocês vão ficar realmente sem fazer nada. Por isso, quem não viu, assista a minha live, onde eu falo sobre como trabalhar durante a pandemia, o que fazer, quais são os cuidados que vocês precisam adotar nessa situação que nós estamos vivendo. Então, não deixem de procurar. As lives estão nos meus destaques que a Juliana colocou. Então, vocês podem fuçar e assistir para vocês entenderem um pouco mais dessa situação. A Aline colocou, eu não consigo fazer nada e quando começo, não termino. Isso é uma característica, né, Aline, de uma pessoa com TDAH. Quando você começa uma coisa, você acaba se distraindo e não termina. Então, é evitar as distrações, que com certeza você sabe quais são, e uma vez que você evite, é já se preparar com antecedência, Aline, para que essas distrações não entrem no seu caminho, ok? É fazer isso com antecedência. Peterson, chegou tarde não, eu comecei 9h12. A Sheila fala, exatamente, filho, marido em casa, cachorro, homeschooling. Então, eu quero, hoje, a live, vocês vão entender por que os cérebros com TDAH não conseguem fazer nada na pandemia. Esse artigo, eu quis entender um pouco mais o que acontece com o cérebro com TDAH durante a pandemia. Lógico que o meu público é vocês, eu quero levar essa informação para vocês. Então, eu fui pesquisar e a fala, uma grande parte do que está escrito aqui é de uma psicóloga americana, que é a Michelle Frank, e ela é autora de um livro, que depois eu até coloco para vocês, não tem em português, e ela tem TDAH. Então, ela vai explicar um pouco o funcionamento do cérebro de vocês neste momento de pandemia. Por que vocês não estão conseguindo fazer nada? Então, nós sabemos que o mundo ainda se encontra, em grande parte, congelado, ou vagarosamente ele está degelando. Então, a reabertura do comércio, as atividades de trabalho, tudo está ainda caminhando, né? Eu aqui no Rio de Janeiro continuo em quarentena, nós vamos adotar 6 fases, não vai ser uma abertura geral. Belo Horizonte abriu, depois teve que fechar de novo, São Paulo continua também fechado, então nós ainda estamos, não falo na Europa nem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, nós ainda estamos nesse processo de congelamento e vagarosamente nós estamos realmente no processo de degelo. Sendo que, ironicamente, eu percebi que muitas pessoas, elas estão se questionando a respeito da sua produtividade e medindo o seu valor baseado em conquistas, né? O que vocês estão conseguindo fazer durante esse tempo da pandemia, da quarentena, onde tudo está diferente. E segundo a psicóloga americana Michelle Frank, existe um sentimento em que deveríamos ser capazes de dominar tudo o que está atrapalhando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa rotina. É como se houvesse uma obrigação para que isso estivesse acontecendo com todos nós e principalmente com vocês. Então, vocês já responderam, porque eu fiz essa pergunta, né? O que está acontecendo com vocês durante essa quarentena? E vocês estão realmente sentindo grandes dificuldades, porque eu achei muito legal o que a Sheila colocou, exatamente, né? É filho, marido em casa, é o cachorro, homeschooling, tudo dentro de um único ambiente. Então, gerenciar tudo isso, administrar tudo isso é estressante. Fora a situação em que nós sabemos que nós estamos com um vírus rondando o nosso pescoço, e que nós temos que adotar regras rígidas de higienização para que nós não sejamos contaminados. Então, esse sentimento de
de que vocês acreditam que deveriam ser capazes de dominar tudo o que está atrapalhando essa nova rotina de vocês, esse novo ajustamento. Esse sentimento faz com que você chegue no final do dia como? Sobrecarregada, com fadiga e com sentimentos de apatia. E para agravar tudo isso, todo esse mix de sentimentos, bate aquela vergonha a respeito da sua produtividade que está fora de controle. E é algo, né, esse sentimento de vergonha com relação a não conseguir fazer as coisas quando vocês gostariam de entrar em ação, isso é um sentimento muito comum nas pessoas com TDAH, especialmente as mulheres. Conhecem muito bem. Por que as mulheres? Por que eu estou falando das mulheres? Porque nós mulheres, e principalmente as mulheres com TDAH, elas precisam gerenciar todas as funções que a maioria exerce, que é ser mãe, é ser profissional, é ser filha, é ser amante. Então, tudo isso envolve funções executivas. Então, se torna muito mais complexo, muito mais complicado para uma mulher com TDAH adotar exatamente um comportamento mega produtivo, ainda mais numa situação atípica que nós estamos vivendo. O Peterson, existe algo na literatura relacionado ao CBD e TDAH? O que é CBD, Peterson, por favor? Parece que a sua lista de tarefas realmente está crescendo e aí você fica se perguntando, o que realmente está acontecendo comigo? O cansaço que você está sentindo agora é real. Ele decorre do quê? Ele decorre do estresse, que afeta o quê? As vias de alerta e excitação da sua mente. Lembrem que eu estou falando por que os cérebros com TDAH não conseguem fazer nada na pandemia. Então, esse cansaço que vocês estão vivendo, ele é real, ele decorre do estresse que afeta as vias de alerta e excitação da sua mente. E os aspectos únicos de um cérebro com TDAH prejudicam ainda mais a sua capacidade de regular esses canais. Então, existem mecanismos básicos, mas eficazes para que vocês possam enfrentar essas situações. Lógico, gente, que eu estou falando dessa situação atípica. É uma situação onde o estresse é muito maior, onde a cobrança é muito maior, porque vem tudo, é como se fosse uma verdadeira avalanche, e isso tem um impacto muito grande no cérebro de vocês. E por que o impacto é maior? Porque vocês já têm uma questão, todos vocês têm uma questão complicada relacionada às funções executivas. Então, o impacto, sim, vai ser maior. Então, esses mecanismos básicos que eu vou falar a respeito, que são eficazes para que vocês possam enfrentar, vão ajudar a vocês a recuperarem o equilíbrio durante esse período. Então, por que você não pode fazer nada agora? O que acontece? Então, é preciso entender que todo mundo que experimenta o TDAH, todo mundo, na realidade, que tem o TDAH e sente o estresse, experimenta isso de uma maneira diferente. O caos e a intensidade dessa pandemia, elas podem ser estimulantes para alguns, com certeza. Tem pessoas que conseguem entrar, apesar... Essa situação acaba sendo um estímulo para alguns, mas para outras pessoas é como se elas estivessem à deriva na água, lutando duro apenas para se manter à tona. E é exatamente esse sentimento de estar à deriva, como se vocês estivessem flutuando na água, foi como a Tamara, minha filha, relatou que ela estava. Ela acionou o mecanismo de enfrentamento dela, enfrentar o estresse,
em que ela entrou num estado de quê? De apatia, de letargia. Ela simplesmente não fazia nada. Então, o cérebro dela processou o estresse dessa maneira. As mulheres com TDAH, elas estão acostumadas a enfrentar pressões e demandas por parte da sociedade bem antes dessa pandemia. E, em grande parte, todas vocês, né, as mulheres, elas estão nesse último grupo que eu acabei de falar. É como se vocês estivessem à deriva. Então, eu tenho uma das mulheres que está no meu grupo, no WhatsApp de TDAH, e ela postou, outro dia ela falou assim: Cíntia, eu não estou conseguindo me organizar, eu estou mais desorganizada ainda, eu estou com dificuldade de fazer as coisas, estou me distraindo muito nas redes sociais. Então, isso para ela, a pandemia agravou as dificuldades que ela já tinha antes da pandemia, porque é exatamente isso. As pressões e as demandas que vocês têm, elas existem antes da pandemia e durante a pandemia elas ficam mais acirradas, ficam mais difíceis ainda. Então, essas são apenas algumas características do seu cérebro com TDAH e, essas são algumas situações em que vocês vão entender por que é como se o seu cérebro realmente estivesse paralisado diante dessa pandemia. Boa noite, Araceli, tudo bem? Não chegou tarde, não. Comecei 9h12. Então, eu vou falar agora de algumas características do seu cérebro com TDAH, onde elas vão ajudar a definir o quê? Quais serão as suas respostas relacionadas a essa pandemia, ao que vocês estão vivenciando. Então, primeiro, o que é? É um padrão, né? Exatamente, são características do cérebro com TDAH. O cérebro de uma pessoa que tem TDAH, ele luta para que haja uma regulação emocional. Pessoas com TDAH são facilmente inundadas por emoções. Vocês são pessoas extremamente emotivas, vocês são pessoas intensas. Então, vocês tendem a ser altamente emocionais e também têm, concomitantemente, uma baixa tolerância à frustração. Então, essa regulação emocional é um grande desafio para vocês que têm TDAH, devido a essa grande intensidade de emoções, esse inundar de emoções, né? Vocês são inundados por emoções. Então, isso para vocês, de vocês regularem isso, é uma coisa complicada, é um desafio para vocês. E nesse período em que nós estamos vivendo, de emoções intensas, não é de admirar que o lado emocional do cérebro de vocês faça com que enfrentar essa situação pareça uma coisa desconfortável e esmagadora. Então, isso que eu estou falando é o quê? É o cérebro de vocês que lutam para fazer essa regulação emocional. Segundo, os cérebros com TDAH lutam para regular os estados de excitação. O que é isso? Imagens do cérebro mostram que as mentes que têm TDAH podem, às vezes, ter duas situações: estarem hiperexcitadas ou hipoexcitadas, hipodespertadas. Isso explica porque as pessoas com TDAH geralmente dormem quando são pouco estimuladas. Vocês já perceberam isso? Quando é alguma coisa que vocês não têm interesse, vocês estão lendo um livro, vocês estão estudando alguma coisa que vocês precisam estudar, e essa leitura ou essa atividade não estimula vocês, não estimula o cérebro de vocês, vocês têm vontade de dormir. Vocês dormem em qualquer canto, vocês dormem até parados. Eu conheço uma pessoa assim, que começava a estudar, daqui a pouco ia fechando o olho, ia batendo cabeça, porque não se sentia
devidamente estimulada, o cérebro, quando eu estou falando de vocês, é o cérebro de vocês. E não se trata de fadiga, não é cansaço. É exatamente pelo cérebro não ser estimulado, vocês realmente congelam e vocês não conseguem avançar. Então, esses estados de excitação são drasticamente impactados pelo estresse. Desse jeito, professora, dormir e dormir, eu na vida. Ai, vocês são muito fofos. Eu já peguei a Tamara dormindo, dá sono quando tá lendo, já peguei a Juliana, já peguei várias pessoas realmente que quando não estão devidamente mentalmente estimuladas, né, porque vocês precisam da linda dopamina para que vocês sejam estimulados, vocês entram no sono, vocês simplesmente querem dormir. Terceiro, as mentes de vocês, as mentes de uma pessoa com TDAH tendem a vagar. Vocês entram no estado realmente de sair de cena. Então, nos cérebros neurotípicos, né, os cérebros que não têm o TDAH, o modo padrão, né, que é exatamente, deixa eu explicar de uma maneira não tão técnica como está escrito aqui. Esse vagar, eu que sou uma pessoa que não tem TDAH, eu estou focada, prestando atenção numa coisa. Então, o meu modo, quando realmente eu preciso fazer o desviar para outra coisa, eu consigo fazer isso de uma maneira assertiva, eu consigo fazer isso de uma maneira em que eu consiga focar em outra coisa, eu consigo fazer essa distinção. Nos cérebros com TDAH, essa troca, ela não ocorre de uma maneira tão suave. Assim, é bem provável que a sua mente fique presa no vagar. Vocês não conseguem fazer essa virada. Então, quando vocês estão num estado de ansiedade, vocês podem ficar ruminando principalmente sobre algo que está te causando estresse. E eu falo isso por quê? A questão do estresse é a questão, na realidade, gente, da emoção. A emoção, ela tem um impacto muito grande na vida de vocês, na vida de uma pessoa com TDAH. Eu já fiz uma live falando sobre isso, do quanto a emoção impacta as funções executivas. Então, esse estado da mente de vocês estarem vagando, principalmente quando existe uma situação, um estado de ansiedade, é como se vocês ficassem presos àquela situação e vocês não conseguem mudar. Vocês não conseguem realmente transferir esse estado de ficar vagando, de ficar ruminando numa coisa, ai meu Deus, tal coisa e tal coisa. Vocês ficam horas ruminando sobre uma coisa, vocês não conseguem sair desse estado. Então é exatamente isso. Então, para entender melhor por que esses fatores estressores recentes, né, que é exatamente essa quarentena, a pandemia, são particularmente paralisantes para as mentes de uma pessoa com TDAH. Então, eu vou falar sobre alguns conceitos relativamente nos campos da neurociência comportamental e da psicologia. É um tema, gente, é importante. Por que eu estou trazendo à tona esse tema para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que o momento que vocês estão vivendo, um momento em que vocês se sentem sem vontade de fazer as coisas, da vontade de dormir, da vontade até de não fazer nada, tem a ver com o funcionamento do cérebro de vocês. Por isso que eu dei essas características, para que vocês entendam como é o cérebro de vocês e vocês não fiquem realmente se martirizando, se cobrando, se culpando por não estarem realmente num estado de produtividade mega, super, blaster produtivo, entendeu? Então tá. Então, é um modelo integrado, né, segundo a Michelle, ela diz assim, que são as teorias polivagal, tem um nome chato, e a janela de tolerância. Então, a janela de tolerância e essas teorias polivagais, elas mostram o quê? Que nós habitamos espaços neutros
nos quais sentimos que estamos presentes, satisfeitos, capazes de nos envolver e sermos os nossos melhores, dar o melhor da gente em muitos termos. Quer dizer, nós estamos ativados, é como se vocês estivessem ativados. E nesse estado ideal, o que também exige que sinta algum nível de segurança e conforto. E na linguagem da teoria polivagal, essa janela é chamada de estado vagal central. E esse vagal refere-se ao nervo vago, que vai do tronco cerebral ao intestino. Em cada extremidade dessa janela de tolerância estão as zonas de hiperestimulação e hipoestimulação. Quando experimentamos o estresse, como estamos agora em resposta a essa pandemia, entramos na zona de hiperexcitação. E é aqui que o nosso sistema nervoso simpático é ativado e as nossas respostas de luta ou fuga são acionadas. Nesta zona de hiperexcitação, vocês geralmente se sentem ansiosos, reativos, irritáveis e, acima de tudo, ameaçados. Quando se passa muito tempo nesse estado elevado, que é como vocês estão agora devido à pandemia, e não conseguem escapar desses fatores estressantes, que é o que está acontecendo agora, vocês ficam sobrecarregados. É quando vocês entram na zona de hipoexcitação ou no estado de congelamento dorsal vagal. Então, essa zona é como um caminho protetor. Vocês ficam entorpecidas, vocês se sentem desassociadas e ficam incapazes de agir. Você efetivamente desliga. Então, assim, eu pude entender exatamente, e eu espero que vocês tenham entendido, apesar da complexidade desse conceito, o porquê que um cérebro com TDAH, essa explicação, o porquê que um cérebro com TDAH literalmente não está conseguindo fazer nada nesta pandemia. Entendeu? Nesta quarentena. O porquê? É exatamente isso que eu falei. E o cérebro do TDAH, mesmo sem uma pandemia global, com certeza, ele salta com frequência entre essas duas zonas. Então, vocês tendem a gravitar no espaço hiperestimulado, porque satisfaz exatamente os desejos de estímulo que o cérebro de vocês sempre pede, e por causa também das lutas que vocês têm com relação à regulação emocional. Muitas vezes, vocês são capazes de retornar a essa janela neutra e fazem o possível para evitar a zona de hipoexcitação. Mas diante desse drama, desse trauma coletivo e contínuo, o ciclo de notícias pandêmicas, empregos perdidos, entes queridos doentes, o luto pelas pessoas, né, que todos que a gente conhece ou você próprio já perdeu alguém muito próximo, educação à distância, trabalho e muito mais, vocês estão vivendo um estado de hiperexcitação por tanto tempo e se fundiu quase que permanentemente com a hipoexcitação. Então, tudo que você tem vontade de fazer nesse estado é sentar no sofá, olhar para o espaço e pensar: eu não posso, eu não consigo fazer nada. É exatamente assim que vocês estão. Professora, era sério, eu não sei por que você está me chamando de professora, você é muito fofo. Como mostrar à família o que estamos passando? Araceli, eu vou falar aqui exatamente das dicas de como vocês vão lidar com essas situações, mas eu já vou falar de antemão. É conversando, é se comunicando, é colocar para fora exatamente o seu sentimento.
Eu não quero que vocês, meus amores, vocês se sintam cobrados a mostrarem superpoderes, como se vocês fossem totalmente, não é avessos a palavra, como se vocês realmente não estivessem sentindo esse estresse. Vocês estão vivenciando esse estresse é real. E o impacto que tudo isso tem no cérebro de vocês é igualmente real. Então, é preciso comunicar, é preciso pegar leve com vocês terem compaixão exatamente por vocês estarem vivenciando essa situação. Então, criar uma rotina que seja realista, uma rotina que seja executável para vocês, não é colocar uma lista infindável de tarefas ou criar novos afazeres, novas coisas. Já é difícil começar coisas que vocês com certeza já têm pendentes. Por que começar algo novo? Então, comece a fazer aquilo que vocês já iniciaram faz um tempo atrás e terminem. Busque terminar aquilo que vocês já começaram e não buscar coisas novas. Para que assim vocês não se sintam mais sobrecarregadas ainda. Então, agora vocês vão entender como é que vocês vão encontrar o caminho para voltar a essa janela de tolerância. Então, você pode mudar as suas respostas a esse estresse para voltar à sua janela de tolerância. Desenvolvendo o quê? Um conjunto significativo de habilidades de enfrentamento. Como é que serão as respostas que vocês vão dar? A resposta que eu digo é exatamente o mecanismo que vocês vão adotar para enfrentar o estresse e todas essas situações que nós estamos vivendo, que vocês estão vivendo. Então, os mecanismos que eu vou mostrar para vocês aqui são simples, mas são potentes. E são sugestões, não tem uma ordem específica para vocês fazerem, o importante é que vocês pratiquem. Lembrem que eu peço para vocês toda live, tenham um caderninho para vocês fazerem as suas anotações, para vocês pegarem as dicas que eu dou para vocês colocarem em prática. Então não deixem de anotar. Isso é muito importante para que vocês tenham tudo isso registrado e uma vez que vocês consigam entrar em ação, vocês vão ver os resultados. E quando vocês anotam, quando vocês fazem as suas anotações, vocês podem rever escrito num caderno de uma maneira que faça sentido para vocês, na maneira que vocês escrevam, e recorram. Eu quero lembrar de tal coisa que a Cíntia falou para me organizar, para me planejar, para fazer uma rotina, para viver durante a pandemia. Tenham isso anotado para vocês poderem voltar e consultar e entrar em ação. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tô lendo aqui rápido, gente. Tá. Então, gente, neste momento em que nós estamos vivendo, que é uma situação atípica para todos nós, sem precedentes, é importante você ter em mente que você não precisa querer a cura para isso, para as suas dificuldades. Não é uma corrida em direção... quando eu digo assim, esses mecanismos que vocês vão aprender, não é para vocês se tornarem pessoas... vou sair fazendo tudo, mega produtiva. Não, não é isso. Eu quero que vocês ajam com compaixão com vocês mesmas e validem esse processo de cura. Compreendam que não há uma maneira perfeita de lidar com essa situação. E isso é para o próprio benefício de vocês. Então, é igualmente importante que vocês entendam que quando vocês permitem que essas dificuldades te afetem, é quando você se torna mais forte, é quando você aprende a confiar em si mesmo. Na realidade, eu falei isso numa última live, vocês desenvolvem a resiliência, vocês aprendem a se fortalecer, vocês aprendem a criar mecanismos para enfrentar essas dificuldades. E claro, o resultado é vocês se tornarem mais fortes, ok? Então, qual é o primeiro
o primeiro mecanismo que vocês vão fazer. Vocês vão pausar e perceber. Então, o outro nome para o ato de pausar e perceber se chama atenção plena, ou em inglês, que muitas pessoas devem conhecer, que é mindfulness. E isso não significa necessariamente meditação. Então, tem uma psicóloga americana, que ela é autora de um livro, que ela fala exatamente, é a Tara Brach, e ela tem um livro que se chama em inglês Radical Acceptance. E ela diz o seguinte, que a atenção plena, o que é ter essa atenção plena? É uma pausa, é literalmente pausar. É o espaço entre estímulo e resposta. E é aí que reside a escolha. Eu falo para vocês, o que é o pausar? Digamos que seja uma pessoa que está em casa, como a Sheila falou, tem cachorro, tem marido, tem as crianças nas aulas online e ela está sentindo que ela está estressada com ter que gerenciar tudo isso. Ao invés dela deixar vir à tona um sintoma do TDAH, que é a impulsividade e falar gritando, e xingar, e se aborrecer, ela vai pausar, é segurar. Nesse momento que você pausa, você tem a escolha de dar uma resposta a essa situação, sendo que é uma resposta assertiva, uma resposta benéfica e que não prejudique a situação que você está vivendo. Porque uma vez que você deu uma resposta atravessada, você já aumentou o seu estresse. Então, é pausar e perceber. Eu digo assim, o Chico Xavier, ele dizia assim, que no momento que você quer responder, finge que você deu um gole d'água e essa água que está na sua boca você não vai engolir e nem cuspir, você vai ficar com a água na boca. É a pausa. Essa pausa faz com que o seu cérebro se reformule e pense exatamente na resposta que você vai dar a essa situação. Então, nós sabemos que o cérebro com TDAH, ele não se sai bem automaticamente só pisando no freio. Isso quando vocês têm os freios, né? Porque muitas vezes vocês ainda não desenvolveram os freios que são necessários para um cérebro com TDAH. Vocês são muito impulsivos, na maioria das vezes. Então, quando vocês praticam a pausa, vocês se tornam capazes de criar o espaço para regular e raciocinar contra o que está te estressando, ok? A Tâmara, eu lembro que a Tâmara diz que o Tâmara é com acento, a da Tamara é Tamara e o dela é Tâmara. É tão difícil porque o meu impulso é mais rápido do que o meu pensar em pausar. Tâmara, na realidade, tudo isso são hábitos. Você não vai desenvolver isso da noite para o dia, mas é preciso se exercitar, não tem jeito. Vocês só vão implementar novos hábitos, novos comportamentos, novos padrões de comportamento exercitando. Nem que você saia da sala, pausar, pode ser até falar assim, gente, eu vou sair da sala. Mas o importante é você criar esse momento de atenção plena sobre o quê? Sobre o seu comportamento. É sobre como você reage, como é a sua reação perante as situações, perante as pessoas, perante seja lá o que for que vai te estressar e você vai ter um comportamento negativo. Então, esse pausar, isso é um exercício, não é da noite para o dia que você vai ficar plena, olhando, não, mas tem que começar. Se vocês querem mudar, vocês precisam começar, ok? Gente do céu, não tinha noção disso, tenho freio zero. Meu marido estava me falando isso ontem, pensar um pouco antes de responder. Exatamente, Sheila, é parar, é pausar, parar e pensar, criar esse momento para ver o que você realmente de fato vai responder. Segurança, criar segurança. Então, a Michelle diz assim, que nos sentimos mais seguros em nossas janelas de tolerância. Portanto,
criar uma sensação de segurança, mesmo quando resistir à tempestade, pode ajudar nossas mentes a recuperar algum senso de controle. Então, existem 3 áreas para que vocês se concentrem em pensar em segurança. A primeira área qual é? A segurança emocional e mental. Então, como na pausa, criar essa segurança emocional e mental significa literalmente levar tempo e espaço para vocês se regularem. Lembrem, uma pessoa com TDAH, ela tem dificuldades na autorregulação das emoções. Então, por exemplo, ela diz assim, que leva cerca de meia hora, em média, para que o nosso sistema nervoso desapareça e drene tudo aquilo que se torna uma grande enchente para todos vocês. Então, é crucial inserir no dia a dia de vocês momentos de tempo para si mesma. Mais ainda quando estão em jogo a incerteza e a imprevisibilidade. Então, essa segurança emocional era criada como? Vocês precisam arrumar um tempo para vocês. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, vocês têm momentos em que vocês querem ficar sozinhos ou sozinhas, vocês querem literalmente se isolar, sumir do espaço, sumir de qualquer lugar que vocês estejam. Eu vejo muito isso na Tamara, eu vejo isso muito no meu marido, o Pedro. Na Juliana eu vejo isso? Vejo um pouco, assim, não tão evidente quanto é na Tamara e no Pedro, que é o meu marido e a minha filha. Desse isolamento. Então isso para vocês é crucial, é mega importante, é saudável para o emocional e para o mental de vocês. Vocês arrumarem um tempo para vocês ficarem com vocês. Isso é muito importante, principalmente nesse momento. Segurança do ambiente. Isso significa o quê? Mudar fisicamente o seu espaço. Então, você pode dar intervalos nas coisas que você faz na sua casa, durante a pandemia, durante a quarentena, ou estabelecer limites em torno das mídias, né, dessa sofreguidão pelas mídias sociais e pelas notícias que estão sendo veiculadas. Então, poder fugir do estresse da casa, fazendo algo somente para você. E aí cada um vai pensar no que vocês podem fazer para que vocês arrumem um momento para fugir do estresse. Nem que seja deitar no chão e ficar de olhos fechados por um tempo. Abre a janela, olha para o céu, fica olhando para o céu, mas que vocês busquem esse momento de você realmente criar um intervalo nas situações estressantes que vocês estão vivendo. Outro mecanismo é vocês estabelecerem segurança nas relações de vocês. Então, igualmente, você precisa criar um tempo e ter espaço para si mesma sem estar ligada aos seus filhos, colegas de trabalho, cônjuge ou outras pessoas. Fazer isso é difícil, especialmente para as mulheres, pois vocês, todas nós, somos socializadas para agradar as pessoas e manter a paz quando as coisas ficam difíceis. Mas isso precisa ser feito, vocês precisam realmente... Eu digo assim, esse segurança nas relações eu traduziria muito mais como estabelecer limites nas relações. Então, é criar os limites. Quando você se sentir sobrecarregada, você não vai abraçar o mundo. Nós, mulheres, somos criadas exatamente o quê? Para agradarmos as pessoas, né? Nós somos mães, somos filhas, então nós aprendemos a gerenciar tudo isso e dane-se a gente, né? A gente acaba ficando sobrecarregada. Vocês que têm TDAH, vocês ficam muito mais sobrecarregados e principalmente a mulher. Então, é arrumar um tempo para que você possa criar esse momento exclusivo para você. Então, diga a seus filhos,
parceiros e outras pessoas que, ao criar espaço para si mesma, você não está se afastando deles, mas ajudando a si mesma e ao seu relacionamento com eles. É exatamente criar um espaço para você cuidar. Isso está dentro, gente, do autocuidado. E uma mente com o TDAH, ela precisa se cuidar. Ela precisa realmente parar de querer agradar a todos, de atender às necessidades de todo mundo, porque a vida não funciona assim. Então, vocês precisam desenvolver essas habilidades de fazerem essa separação. E não tem nada de egoísmo nisso. Você precisa se amar, você precisa se cuidar. Eu estou falando exatamente nesse momento da quarentena, principalmente, em que nós estamos confinados dentro de um mesmo ambiente com tudo nas nossas costas. Outro mecanismo, vocês regularem a mente e o corpo. Como fazer isso? Como é que vocês vão regular a mente e o corpo? Então, as atividades mente e corpo, elas se baseiam em quê? Em experiências somáticas ou sensações corporais que comprovadamente retiram a resposta ao estresse. Então, eu vou dar um exemplo logo de cara. O que vocês podem fazer? Você tomar um banho frio. É uma sensação corporal, é uma experiência somática que tem a ver com os sentidos. Então, eu quero que vocês coloquem aí, cada um de vocês, o que vocês percebem relacionado a uma atividade, uma sensação corporal que vocês adotam e que traz um bem-estar para a mente de vocês. Seja tomar banho, seja fazer yoga, adotar técnicas de respiração. Quero que vocês me digam o que vocês já perceberam que vocês podem fazer dentro dessas experiências que envolvam as sensações corporais. Eu vou falar mais 3 aqui porque eu sei que são coisas que estão presentes, que muitas pessoas durante a quarentena acabaram desenvolvendo novas habilidades. Tipo o quê? Peterson, treino de jiu-jitsu, a Tâmara, alongamento, tudo isso faz bem para vocês. Então, continuem fazendo isso, não abandonem. Não abandonem. Então, assim, respirar profundamente, a Luciana de SPO diz que às vezes dorme, não tem problema. A Luísa Yoga, ótimo, muito bom. É exatamente, gente, tudo isso que vocês estão colocando aqui são mecanismos para vocês lidarem com o estresse. Isso é super importante. E outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês com relação à respiração, respirar profundamente, é importante para estimular o nervo vago. Então, portanto, concentre-se nas exalações fortes, segure pelo maior tempo possível, de 7 a 10 contagens. Vocês podem também se enrolar num cobertor. Essa sensação, a Tamara tem muito disso. Às vezes ela está com dificuldade de dormir, que ela tem muita ansiedade à noite, e ela diz que ela precisa dessa sensação corporal. Eu acho que a Juliana também tem isso. Juliana, depois coloca aí se você tem. De você estar envolvida, como se fosse assim, por cobertor ou almofadas, coisas que toquem no teu corpo e te tragam uma sensação corporal boa. Ou andar descalço em casa, ou na grama. Quem mora em casa, que tem a grama, pode andar na grama. Praticar movimentos suaves, como alguém já falou aí, como dançar, alongar, a yoga. E, principalmente, procurar estímulo positivo através da culinária, jardinagem, pintura e afins. Por quê? Porque para uma pessoa com TDAH em particular é essencial, pois isso faz com que a dopamina continue fluindo. Então, isso que eu acabei de falar, meus queridos, são os mecanismos para que vocês possam realmente lidar com essa situação de estresse durante a pandemia, durante a quarentena.
Eu já acabei a live, eu já acabei o texto que eu tinha para vocês. Agora eu vou ler aqui o que vocês estão falando. A Luísa fala, eu abraço o travesseiro. A Tamara tem muito disso. A Araceli, quando cuido de mim mesma, me sinto mais forte e sinto controle de tudo. Ótimo, Araceli, não abandone isso. A Luciana, aprendo também a puxar 3 respirações profundas quando estou pirando. É mega importante respirar, faz muito bom, muito bem. A Juliana, também gosto do banho gelado, Araceli. Então, todos vocês estão vendo que todos esses mecanismos que vocês já adotam, vocês precisam reforçar esses mecanismos, porque são exatamente esses mecanismos que fazem com que vocês lidem melhor ao estresse. E vocês aprendem a regular as emoções, vocês ativam o cérebro de vocês de uma maneira positiva. É como se vocês se blindassem para essas situações que vocês vivenciam. Diz, culinária, jardinagem, pintura, pode desenhar, você pode pintar, aqueles cadernos de colorir, tudo isso são atividades em que vocês... Outra coisa, né? Todos vocês, com certeza, têm um lado criativo. Então, isso é muito importante, vocês manterem esse lado da criatividade, porque uma vez que vocês criam, que vocês estão criando, vocês estão liberando dopamina no cérebro de vocês. Então, isso para vocês vai ser uma grande ferramenta para vocês. Eu botaria até outro estímulo positivo. Pessoas que tocam violão, pessoas que tocam algum instrumento musical, cantar também. Quem gosta de cantar, tudo isso tem a ver com a criatividade. Então, estimulem a criatividade de vocês para liberar dopamina no cérebro de vocês, ok? Peterson, eu tenho habilidade com desenho. Ótimo, Peterson. A Tamara é a mesma coisa, desenha super bem. A Tamara escreve muito bem. Então, tudo isso, gente, são atividades em que são estímulos positivos para o cérebro de vocês. Então, uma vez que vocês estão estimulados positivamente, o que acontece? O cérebro de vocês libera dopamina e vocês ficam mega felizes, ok? Não importa, Araceli, você fica feliz quando você canta? Então, cante. Apenas cante, tá bom? Não importa que ela não gosta, cante. Tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês vão falar. Eu acho que a Jaqueline entrou, ela me deu boa noite. Oi, Jaque, tudo bem, minha querida? Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Já estamos no final, na realidade eu já acabei a live. Elas ficam no... Eu também gosto muito de cantar. Gosto de cantar, dançar, gosto de brincar dançando. É muito bom. Vocês podem, assim, quem tem um lado de ator... A Tamara é muito engraçada, que ela tem um lado muito engraçado. A gente vê um programa no... Como é, Juliana? Aquele que aparece do aeroporto, que é a alfândega. Então aparece gente falando espanhol e a Tamara cria os diálogos entre as pessoas. Então, assim, tá vendo um filme, aí ela para, tira o som e começa a falar. Então, gente, coloque a criatividade em ação. Isso é um estímulo positivo para o cérebro, que é igual dopamina. E vocês vão ficar felizes, ok? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Teve uma parte teórica, exatamente, para que vocês entendam o funcionamento do cérebro de vocês. Então, isso é importante. A Juliana vai falar, a Célia, aonde vai ficar a live? Ah, não, a Jaque. Eu tenho um lado de meio palhaço, assim, de ficar imitando a cara de todo mundo. A live fica lá no YouTube, gente. A Juju colocou as lives nos meus destaques para vocês possam acompanhar. Acho que são 38 lives. Então vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, mas façam, gente, façam suas anotações, porque vocês vão esquecer. A mente de vocês esquece um bando de coisas. Então, vocês terem um caderno organizado, com os temas, da maneira que vocês vão processar,
e acessar isso. Isso é muito importante, porque quantas vezes vocês quiserem rever alguma coisa, alguma dica, alguma sugestão que eu dou, vocês podem ir lá e rever no caderno de vocês. Esquece mesmo. Tá bom? Então, meus amores, minhas TDAHzinhas queridas, meus TDAHzinhos que estão aí presentes, beijo enorme no coração de vocês. Continuem se cuidando, fiquem em casa, por favor, façam só o essencial. Higienizem as mãos, usem máscara, por favor, não deixem de usar. E nos vemos na próxima terça-feira, às 21 horas. Beijo para vocês, uma ótima semana e muito obrigado por todos vocês estarem aqui comigo. Tchau, Peterson. Beijão para vocês. Tchau, Tâmara. Beijo.